A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com muita alegria, para a apresentação do programa A Consolação de Jesus. Programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento, porém à luz da sagrada doutrina espírita, que nos ajuda a compreender exatamente tudo aquilo que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que os apóstolos colocaram para nós, para aquele povo da época e para nós, claro, porque chegou até nós. O programa A Consolação de Jesus vai ao ar em 2 horários. Um inédito, que é sábados, às 9 horas da manhã, de 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. E você está convidado a participar do nosso programa através do WhatsApp 21 98459 3950. 21 98459 3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Bem, meus irmãos, agora nós vamos tratar de um tema, mais um daqueles que a gente fala assim, esse tema é muito importante. Todos os temas do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos do nosso Mestre, são importantíssimos. Esse é mais um desses temas importantes. Então, aqui nós temos o capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, hoje nos versículos 26 a 33, onde Jesus trata do nada há de encoberto que não venha a ser descoberto. E uma das passagens que eu acho mais importantes: não temais os que matam o corpo, não vos podem matar a alma. Vamos então à leitura, segundo a Bíblia de Jerusalém, do trecho em estudo de hoje. Não tenhas medo deles, portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que eu vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pardais por um asse? E, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, este é o trecho de hoje, repetindo o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, versículos 26 a 33, onde nós temos vários pontos aqui a serem estudados, analisados à luz da doutrina espírita. E vou apenas citar aqui os pontos que são: não tenhas medo deles, portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. Ou seja, o que é verdade mesmo vem à tona. Isso é um ponto para os nossos irmãos
que vão conversar hoje conosco, nos trazerem as suas impressões de acordo com a doutrina espírita. Aqui Jesus: o que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Ora, meus irmãos, aqui Jesus faz uma previsão há 2000 anos a respeito do rádio, a respeito da TV, a respeito da internet. Aquilo que nós ouvíamos a boca miúda, como se falava antigamente, né? De boca para ouvido, nós hoje estamos aí com uma proclamação muito clara do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. E aqui no versículo 28 eu acho muito importante: não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma, temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena, ou como traduz Pastorino, no vale das lamentações ao invés de geena. Mais um ponto importantíssimo para nós destacarmos. Mais um: não se vendem 2 pardais por um asse, que era uma moeda corrente na época. E, no entanto, continua Jesus, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós outros, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Aqui é a promulgação de Jesus dizendo: o acaso não existe. Não tenhais medo, continua Jesus, pois valeis mais do que muitos pardais. Na escala evolutiva, o ser humano está acima dos animais, dos vegetais, dos minerais, que são princípios inteligentes que animam esses seres. Quando nós atingimos o livre-arbítrio, nós estamos mais evoluídos, com maior bagagem. Então, quando Jesus fala mais valeis do que muitos pardais, quer dizer, vocês estão numa posição em que mais vos é dado porque vocês têm o tal do livre-arbítrio. Vocês escolhem um caminho, esse caminho normalmente está errado, né? E aí, nós, da espiritualidade superior, Jesus falando como espírito puro, Deus, nosso Criador, Ele nos ajuda a encontrar o caminho. No caso dos animais, dos vegetais, eles são conduzidos, pois não têm liberdade de escolha, não têm livre-arbítrio. Eles são conduzidos, é por isso que Jesus diz assim. Continuando: todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Ora, aqui, meus irmãos, Jesus não está dizendo, e depois ele fala: aquele que me renegar diante dos homens, também renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus não está falando de renegar porque nós não aceitamos a ele, Jesus, mas sim quando nós fazemos com que os seus ensinamentos sejam aplicados dentro de nós, nós estamos revelando Jesus à humanidade, não estamos renegando. Mas quando nós não queremos aplicar os seus ensinamentos dentro de nós, nós estamos renegando a Jesus. Então, ele vai nos renegar no sentido de que nós não estaremos fazendo exatamente a coisa que deve ser feita, porque é o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Agora, vamos pedir aos nossos irmãos para que nos deem a sua opinião de acordo com a doutrina espírita. Queridos irmãos do programa A Consolação de Jesus, companheiros de programa e a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que são nossos queridos irmãos do coração, com quem compartilhamos essas ideias que envolvem e que dão importância à nossa vida. Há muito tempo estamos por aí, mergulhados na carne, ora fora dela, tentando entender e sentir, né, e valorizar as coisas, a vida, que não é coisa fácil. A gente percebe, pelas nossas próprias dificuldades, o quanto é difícil evoluir, o quanto é difícil amadurecer, até para entender o sentido dessas palavras ou dessas afirmações, às vezes nos falta um pouco de compreensão, e não é falta de inteligência, não. É porque as questões são realmente bastante complexas. A gente se sente como se estivéssemos pronto e como se não precisássemos aprender nada,
Mas aí a própria vida vem ensinando que não é bem assim. Muitas vezes a gente até quer também aprender, mas encontra grandes dificuldades, grandes embaraços e barreiras. Mas vamos todos vencer isso. Vamos compreender melhor as questões à medida que vamos nos aproximando do bem que vem de Deus. Não daquele bem que a gente faz ideia, em que a gente classifica uma coisa ou outra, mas é um bem que vem da alma, do profundo da alma. E essas questões são muito sérias, muito profundas, e a gente realmente precisa de tempo para isso. Daí a reencarnação que nos proporciona, né, essa questão. Antes de entrar propriamente no tema aqui de hoje, no Evangelho segundo Mateus, ainda no capítulo 10, eu me lembrava aqui de uma frase de Allan Kardec, muito importante para os tempos que estamos vivenciando. Isso consta no livro A Gênese, do Allan Kardec, no capítulo 18, o último capítulo do livro, no item 5, onde ele afirma assim: já não é mais tanto de desenvolver a inteligência o que o homem necessita, mas de elevar o sentimento. Eu acho que é uma assertativa incrível essa de Kardec, quando percebe as necessidades para os tempos em que estamos vivendo. E olha que ele viveu ali em 1800 e tanto, né? E a gente está aqui já no início do século XXI, ele no século XIX, mas são palavras muito atuais, palavras que ainda não estamos nem vivendo de fato, mas elas norteiam a nossa vida, ou podem nortear se a gente assim desejar, quando a gente procura buscar elevar os nossos sentimentos, os valores da vida, e olhar as coisas como os espíritos superiores olham. Eu acho que é isso que eles desejam que a gente faça, para que a gente até entenda situações como essas que nos são propostas através desses estudos tão bacanas, tão maravilhosos. Como disse o João no início, né, todos os assuntos são relevantes, são importantes. A gente fica assim, nossa, esse assunto é muito importante. É porque a gente sente assim, porque é como se fosse uma novidade e a gente percebe a profundidade deles. Mas, em realidade, todos eles realmente são importantes para que a gente perceba as coisas, comece a notar as mudanças, tanto daquelas que estão fora de nós, quanto aquelas que estão no nosso interior. Por isso Jesus chama a nossa atenção a respeito dos tempos que vão chegando e das necessidades, que a gente não temesse as coisas, que as coisas encobertas elas se tornariam vistas, observadas, aquelas coisas que a gente ouve naturalmente assim entre nós, aos nossos ouvidos, como ele mesmo fala, que a gente pudesse proclamar sobre os telhados a necessidade da revelação das coisas. João comentava a respeito do advento, né, da atualidade, das coisas modernas. E é bem assim mesmo. Eu lembro do nosso querido Gastão, do programa Caminho do Senhor. Eu gostava muito de pensar, de falar dessa mesma maneira. E João lembrou muito bem, como se fosse o advento da tecnologia, onde as coisas viriam, né, e todos poderiam ter uma noção maior, ouvir mais coisas e de maneira cada vez mais profunda. Mas principalmente o conteúdo que a gente ouve para nós, quando a gente o internaliza e o vivencia, isso também é passado para as outras pessoas. É preciso falar mesmo, através aqui dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, através das palestras que muitas vezes temos a oportunidade de fazer, de realizar, onde propomos assim estudos reflexivos, para que a gente compare a nossa vida e a vida das outras pessoas, para que a gente construa verdadeiramente um mundo cristão. Mas um cristão para que as pessoas se tornem cristãs, não. É cristão no sentido profundo da palavra, para que elas se comportem, sintam o mundo através do que o cristianismo propõe, que é compreender que o outro é meu irmão, que ele tem a mesma liberdade, o mesmo direito que eu, que ele pode errar sim, ele tem o direito de errar, e quem vai julgar é Deus, ou seja, através das suas leis. E aí, como a gente tem vidas e muitas vidas, a gente vai aprendendo a corrigir aquilo que não é muito certo, ou seja, que destoa do equilíbrio da perfeição. Por isso que precisamos de tempo. Não adianta a gente querer que as coisas aconteçam do dia para a noite. A gente não faz isso com a gente e deseja fazer isso com as outras pessoas.
E é preciso a gente compreender isso aí. Jesus tem paciência, espera a gente compreender, e nesse tempo a gente vai, né, lidando com as circunstâncias, desenvolvendo as nossas capacidades. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o sobre os eirados ou telhados. Essa é a ideia. Não temer aqueles que vos podem matar o corpo e a alma, como comentava o João também, como uma das passagens que ele mais gosta. Temer antes aqueles que podem fazer tanto, né, o corpo quanto a alma padecer na gena de fogo, no Vale das Lamentações, com as diferenças das traduções. Essa pessoa somos nós mesmos, porque aqueles que podem matar o nosso corpo é só o veículo físico. Nós somos seres imortais. Mas aquele que faz a gente padecer nos longos sofrimentos que passam vidas e vidas, esse não é o outro que faz isso, mas somos nós mesmos que realizamos essa questão, que fazemos a nós mesmos sofrermos assim. É isso que a gente precisa prestar atenção e aprender a respeito desses assuntos, né, para que a gente amadureça, né, e desenvolva a potencialidade divina que existe dentro de cada um de nós. Uma outra questão bacana é essa questão que envolve a noção profunda que Deus, o Cristo e os espíritos superiores têm a respeito de nós. Então, Jesus tem esse cuidado de dizer que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Nenhum cai sem a permissão de Deus, assim como um pardal, um pássaro, não tomba sobre a terra, ou seja, não morre sem que Deus saiba. Ou seja, dá para a gente uma noção da presença divina. Isso me faz lembrar Paulo de Tarso, o discurso no Areópago, quando ele diz lá, né, que em Deus vivemos e em Deus nos movemos, ou seja, estamos nele, nesse fluido divino. Ele sabe o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente precisa, porque ele é Deus. E assim vamos nós, pouco a pouco, né, desenvolvendo essas capacidades. E vamos agora deixar os nossos irmãos comentarem a respeito, né, de mais um tema tão bacana quanto esse. Olá, meus irmãos, ouvindo aqui João, ouvindo aqui o Henrique, né, também, e eu fiquei a refletir sobre o quanto a doutrina espírita é reveladora, não é? Ela tem o seu papel de consolo? Tem, mas ela é reveladora também, não é? Por quê? Porque quando a gente se depara com mais uma super passagem interessantíssima, né, do grande Rabi da Galileia, aqui, né, reproduzido pelas palavras de Mateus, não é isso? Nós começamos a ligar, a fazer ligações com tudo que a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, traz para todos nós, né? Tem uma palavra importante, eu estava ouvindo aqui João, ouvindo Henrique falar das coisas internas e das coisas externas, não é isso? Então eu estava separando uma palavra, que é uma palavra que a gente encontra nessa passagem, que é a palavra medo, né? Então há de se relembrar aqui que naquela ocasião muitos tinham medo de pregar, medo de se reconhecer, não é? Medo de se expor. Com a doutrina espírita, nós entendemos que não existe um espírito dentro de mim, eu sou um espírito, não é? E posso perfeitamente abraçar essa afirmativa, né? Essa verdade, e colocar para todos: olha, você é um espírito. Então, quando a gente vai se aprofundando na doutrina espírita, nós vamos entendendo, né, as situações pelas quais estamos passando, né, e o que podemos vislumbrar para amanhã a partir das nossas atitudes hoje, a partir de tudo que nós podemos edificar hoje. É importante a gente lembrar que esse reino de Deus que a doutrina espírita vem confirmar para todos nós, de acordo com a passagem de Jesus, né,
E ele tanto nos falou, tanto nos alertou em seu ministério sobre esse reino, né? A gente entende na doutrina espírita que os nossos atos, sim, tão somente os nossos atos, poderão sim colocar a nossa alma, e entendemos esse colocar, né, nas palavras da passagem de Mateus. Matar. O matar a alma, no meu entendimento, seria colocar a nossa alma padecendo os horrores, né, entre aspas, tá, das situações pelas quais eu mesmo plantei. Ou seja, é a colheita, não é? É a colheita daquilo tudo que eu plantei. A semeadura é livre, mas a doutrina espírita vem e traz para todos nós um esclarecimento, né? Do que sou hoje, quem eu sou hoje, o que sou hoje, não é? E o que eu pretendo ser amanhã, de que forma eu vou me conduzir para poder melhorar e ser melhor e estar mais próximo desse reino de Deus, porque eu vou ser chamado a dar um testemunho, não é? Serei chamado. E acho que a gente já até comentou aqui outras oportunidades. A doutrina espírita funciona como um Ananias, né, na vida de todos nós. Ela vem, retira o véu escuro, né, e a gente passa a enxergar tudo aquilo que somos e o que precisamos começar a fazer para melhorarmos, né? Então é isso, é você reconhecer que você é espírito. E o Henrique colocou muito bem, a carne morre, ela vai se acabar, ela vai se transformar, mas o espírito prossegue e precisa prosseguir da melhor forma possível. Portanto, né, vamos começar a expurgar primeiro esse medo, né, de querer saber, né, de querer compreender ao menos um pouco o que eu sou na realidade. Eu sou um espírito. Essa é a primeira coisa. E o medo também de mostrar, de afirmar isso para todos, de alguma forma, né? A mudança que a doutrina espírita vem fazendo com todos nós. Lembrou bem, Renato, a mudança que a doutrina espírita vem fazendo em todos nós. Então, como bem falou o Henrique, que o nosso corpo vai ser transformado, ele vai morrer no sentido de deixar essa vitalidade que tem hoje como encarnados que somos, que estamos, melhor dizendo, e vai então ser transformado em várias outras coisas, transformado numa planta, enfim, em várias coisas que vão ser o futuro do nosso organismo físico, mas nós continuaremos seguindo a trajetória que é a perfeição. Nós chegaremos à perfeição um dia, sabe lá Deus quando, né? Mas nós precisamos realmente, Renato, aprender com a doutrina espírita que nós somos espíritos, que nós não somos um corpo físico, que nós somos verdadeiramente espíritos. E como espíritos imortais, não vamos deixar de existir. Vamos simplesmente mudar de estado. Então, não temamos, pois nós não deixaremos de existir. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo, mas não sem antes lembrar que o nosso WhatsApp, para você se comunicar conosco, é o 21 98459 3950. 98459 3950, o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Até daqui a pouco. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus. Este programa tem por objetivo o estudo do Novo Testamento sob a ótica da doutrina espírita,
Programa que vai ao ar todos os sábados, das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. Temos aí a contar, para nos auxiliar a compreender, à luz da doutrina espírita, o Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, os pensamentos dos discípulos e apóstolos, tantas e tantas coisas que nós vamos ao longo do tempo, ao longo desses meses e anos e sei lá quanto tempo, debatendo, compreendendo, às vezes com dúvidas. Voltaremos a este mesmo assunto lá na frente um dia e a gente certamente vai estar diferente, vai pensar diferente, vai agir diferente. E isso vai fazer com que nós possamos vir aqui aos microfones sagrados da Rádio Rio de Janeiro para falar de forma diferente a respeito do mesmo ponto que nós hoje estudamos. Daqui a algum tempo voltaremos a ele com pensamentos diferentes. Tenho absoluta certeza disso, eu não tenho dúvidas. Mas se você quiser entrar em contato conosco, o nosso WhatsApp, o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, é o 21 98459 3950. 98459 3950. Mande sua mensagem, nós leremos aqui nos programas que vamos fazendo, ok? Vamos então passar a palavra agora para o Leopoldo e depois para a nossa Fabiana. Sim, João, muitos pontos interessantes que você levanta e talvez para ajudar um pouco os nossos ouvintes a captarem a riqueza dessa discussão que hoje você propõe e também, de alguma maneira, para repercutir pontos que os irmãos já vêm colocando, Fabiana, Renato, Henrique vem colocando em programas anteriores. Eu diria que aquilo que une todos esses versículos que você citou remete à diferença entre a vida terrena e a vida espiritual, ou melhor, a vivência terrena e a experiência espiritual, que deve estar em primeiro lugar nas nossas consciências, uma vez que nós somos espíritos tendo temporariamente experiências materiais, experiências terrenas. E eu faço essa diferença entre vivência e experiência para enfatizar que a experiência, o termo experiência, ele tem um sentido muito mais profundo do que simplesmente a vivência, que acaba de alguma maneira significando algo mais superficial, mais efêmero. Logo, nós temos uma vivência material, que é importante sim para que a gente tenha a oportunidade da provação, da expiação, do aprendizado, mas que esse aprendizado, essa expiação, ela precisa de alguma maneira se refletir na nossa nova consciência, ou na consciência renovada que nós precisamos ter enquanto espíritos. Isso fica muito claro quando Jesus diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. Talvez esse que pode destruir tanto a alma como o corpo, que evidentemente é uma alegoria, sejamos nós mesmos. Pelas nossas atitudes equivocadas, pelas escolhas erradas que nós fazemos, nós acabamos destruindo aquilo que há de divino em nós mesmos, porque somos espíritos criados por Deus, e acabamos destruindo também mais rapidamente esse invólucro chamado corpo, por conta da nossa má utilização dessa ferramenta. Eu gosto muito de uma maneira pela qual o André Trigueiro fala do espírito e do corpo, quando ele faz uma prece em que ele diz que ele deseja ser um instrumento maleável para a espiritualidade, uma ferramenta útil e um instrumento maleável para a espiritualidade. Essa ferramenta, esse instrumento é tanto o corpo, essa extensão que nós temos temporariamente de nós mesmos, mas também é o espírito, porque essa nossa conexão com a espiritualidade, ela muitas vezes precisa estar pronta para que ela seja utilizada por essa espiritualidade para fazer o bem. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas de nós enquanto
médiuns espíritas, mas sim enquanto seres que estão mais ou menos conectados com a sua história anterior e que guardam em si, no seu perispírito, certas características daquilo que nós fizemos nas nossas vivências anteriores. O grande desafio de tudo que Jesus coloca aí pra gente é que a gente precisa aprender a passar essas vivências materiais e transformá-las em experiências espirituais que sejam recursos para a nossa evolução espiritual. E por isso, João, você tem muita razão quando enfatiza entre vários pontos desses versículos a ideia de que nós não precisamos ter medo porque nós, seres humanos, valemos mais do que muitos pardais. Nós temos o poder do livre-arbítrio, ao mesmo tempo em que nós estamos numa estrutura, num enquadramento, numa programação espiritual construída pela espiritualidade. E é nessa dualidade entre o que eu estou chamando aqui de uma programação espiritual que nosso Criador permite, que Jesus dirige e que é organizada por essa autoespiritualidade, de um lado, e do outro, o nosso livre-arbítrio, que nós temos essa possibilidade da nossa evolução. Mas essa possibilidade da evolução é também produzida a partir de uma grande responsabilidade que nós temos. Se nós temos o livre-arbítrio, ao contrário dos pardais, que não têm esse livre-arbítrio, nós temos também muitas outras responsabilidades que esses pardais ou que esses outros seres vivos não têm. Isso é a nossa grande bênção, desde que a gente saiba utilizar muito bem essa possibilidade. E para terminar, como é que nós conseguimos utilizar bem essa possibilidade, essa potencialidade do livre-arbítrio? Fazendo boas escolhas, fazendo boas reflexões a respeito daquilo que nós somos e daquilo que nós queremos ser. Em outras palavras, voltando aqui ao versículo no caso 32 e 33, no momento em que nós confessamos a nós mesmos as nossas falhas, lutamos para nos melhorar e deixamos de negar Cristo diante de nós mesmos, nós estamos começando a entrar no caminho correto. Ou, como diz uma outra referência, né, dos evangelhos, a porta estreita. Nesse sentido, é importante que a gente entenda, como muito bem o João colocou, que esse renegar não é uma questão apenas de um testemunho que nós damos exteriormente para alguém. Esse renegar a Jesus, na verdade, significa deixar de lado aquilo que ele nos ensinou, porque talvez seja ainda menos confortável, mais incômodo para a gente, porque nós estamos há décadas, há séculos talvez, ainda naquele piloto automático dos círculos viciosos. Então, confessar Jesus diante dos homens é realmente incorporar no seu próprio comportamento aquilo que nos ensinou e que a gente sempre costuma lembrar aqui das grandes virtudes ligadas à paciência, o perdão e a caridade. Olá, meus irmãos, é um prazer aqui mais uma vez, ouvindo nossos irmãos. É um prazer muito grande e um aprendizado para mim. Mas eu vou pegar o gancho aqui do nosso irmão Renato, quando ele fala do reino de Deus, que é nossa responsabilidade olhar para dentro de nós, que o reino de Deus está dentro de nós. Então, reconhecer que somos espíritos e que estamos a caminho dessa mudança é o principal. Jesus, no seu evangelho, nos trouxe grandes diretrizes, meus irmãos, para alcançarmos a paz, essa paz que o mundo não pode dar. E Kardec, depois, veio descortinar essas lições que o mestre deixou, porque muitas coisas não podiam ser ditas às claras, eles não compreenderiam naquele momento. Então foi preciso dar todo esse tempo para que Kardec viesse trazer
às claras algumas questões sobre o Evangelho para que possamos entender na íntegra tudo aquilo que ele está nos dizendo. E o principal disso tudo é para a nossa reforma. A nossa reforma é a nossa verdadeira missão. A nossa transformação é a nossa maior missão. As pessoas às vezes acham que uma boa missão, louvável, é uma missão de salvar as pessoas da fome, levantar bandeiras desta ou aquela, mas a nossa maior missão nessa existência e em todas as outras é a nossa reforma íntima. E precisamos ter propósitos nas nossas existências, meus irmãos, porque esses propósitos que nos movem, que dão direção à nossa vida, que fazem o nosso movimentar, que fazem reflexões sobre quem somos, o que estamos fazendo aqui e o que precisamos ainda fazer. Então, nós não somos ensinados nas escolas a termos um sonho, um objetivo, metas e traçar estratégias e planos para conseguir aquelas metas. Não estamos falando só de metas materiais, nós estamos falando também das metas espirituais. Nós precisamos traçar estratégias de como, o que precisamos fazer para estarmos melhores hoje. Porque a nossa luta é contra nós mesmos, não é contra o nosso irmão, não podemos estar na guerra da comparação, mas precisamos olhar para dentro de nós e sermos melhores a cada dia. Como o Chico fala, deixar o outro ser como é, e a mim eu me dou o direito de ser melhor a cada dia. Então, é fazer esse olhar para dentro de nós, sentir essa responsabilidade que nós temos diante da nossa transformação. E no texto, Jesus fala muito na palavra, nessa frase, não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo. Por quê? Nós nos aterrorizamos muito diante das situações impactantes, das situações conflituosas. A gente se tem medo do futuro, a gente tem medo do que vai acontecer, a gente fica preso ao medo. O medo, ele é bom para que a gente tenha discernimento, tenha do que é bom, do que é ruim, para a gente não estar se colocando em perigo. Mas não podemos ter medo de algumas situações, e Jesus coloca isso. Não tenhas medo deles, pois nada fica oculto. Depois Jesus, não tenhas medo do que podem matar o corpo e não podem matar a alma, mas temei aquele que pode colocar o seu corpo na geena, como é a tradução que o João leu. Nós somos os responsáveis por colocar o nosso espírito numa forma que não evolua. Nós temos esse reino de Deus dentro de nós e somos os responsáveis, meus irmãos, por tudo que nos acontece. Nós atraímos isso de alguma forma com os nossos pensamentos. Todas as vezes que a gente tem medo, a gente atrai aquilo propriamente que a gente tem medo. Já pararam para pensar? Todas as vezes que a gente se fecha num medo muito grande e pensa naquilo com medo, a gente acaba produzindo aquilo, o universo traz para a gente acaba atraindo isso porque a gente tem medo. Então, Jesus já veio colocar, não tenhas medo. Todo aquele que se declarar por Jesus, ele vai declarar diante do Pai. Todo aquele que ouve as palavras de Jesus, que vem ouvindo e colocando em prática esses ensinamentos, nós vamos estar sendo declarados diante do Pai que estamos querendo evoluir, que nós estamos na caminhada e que nós estamos fazendo a nossa parte, meus irmãos. Aquele, porém, que renegar diante dos homens, que Jesus coloca aí, ele disse que vai renegar diante do meu Pai. Mas Jesus não renega ninguém, meus irmãos.
todos somos seus filhos e estamos aqui de existência em existência, tendo a oportunidade da mudança, da transformação, passando desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Todos nós teremos essa oportunidade. Alguns estão caminhando mais rápido, outros estão parando no caminho, outros estão querendo ficar no mesmo lugar. Porém, todos teremos a oportunidade e Jesus não renegará diante do Pai. Porém, essas palavras que ele diz é o seguinte: se nós não estivermos alinhados com a vontade de Deus, como podemos estar diante de Deus? Se nós não estamos seguindo as suas orientações, como podemos estar intimamente ligados com Ele? Se não estamos refletindo sobre suas palavras e colocando em ação, como podemos estar diante de Deus? Então, essa ligação não existe. Então, essa proximidade não existe, não vai existir, né? Não é que Jesus esteja renegando, mas nós mesmos estamos nos afastando dessa fonte divina. Que possamos, meus irmãos, pensar, refletir, fazer a nossa parte todos os dias para que possamos estar diante do nosso Pai, do nosso Deus maior e estarmos colocando em prática todas essas lições na nossa vida. Está aí, meus irmãos. Como é bom, né? Poder contar com pensamentos diferentes dentro do mesmo ponto e pessoas que estudam a doutrina espírita, estudam a Bíblia, estudam o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, enfim, pessoas que cada uma com a sua visão, mas que nos trazem assim esse pensamento único, que é um pensamento do aprendizado, um pensamento de nada é por acaso, pensamento de que, como dissemos, nós somos espíritos imortais, não vamos jamais deixar de existir, vamos continuar nossa senda, vamos continuar buscando, como o girassol busca a luz do sol, buscando a luz do Cristo, a luz, mais à frente ainda, a luz de Deus. Então, estamos no caminho certo, irmãos, vamos em frente. Queria trazer aqui a participação de 3 irmãos, um irmão e 2 irmãs, que nos trazem aqui seu pensamento através do WhatsApp, que é o 21 98459 3950. Lembrando que esse WhatsApp que eu falei, esse número, é exclusivo do programa A Consolação de Jesus, tá ok? O WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro é o 984867633. E o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus é este, 21 98459 3950. Temos aqui o Alcinei, que fala assim: hoje o Momento Espírita nos fala da bonequinha de amor que as mães faziam para os seus filhos com as bordas dos seus tecidos dentro dos navios negreiros no trajeto para o Brasil. Naquele tempo pegávamos seres humanos para nos servir e hoje continuamos a pegar outros seres para nos servir. E faz aqui um comentário que a gente não pode trazer, viu, Alcinei, por conta de ser um comentário político. Apesar de concordar com você, mas a gente não pode trazer no ar esse comentário. Um abraço para você, ele sempre fala bom tudo. Legal, Alcinei, bom tudo. É verdade, nós ainda escravizamos outros através do pensamento, através de, enfim, nos dar a ideia de que estamos diante de um Deus ou de deuses, mas graças a Deus a gente vai aprendendo. Queria registrar aqui a nossa irmã Jaque, que entrou em contato conosco aqui também, e a Tércia lá de Nilópolis. Olha, tem duas passagens aqui, Tércia, eu vou ler todo o seu recado, tá? De 2 programas que a gente não leu. Bom dia, João, e a todos do programa Aprendendo e Amando o Estudo e Ensinamento de Jesus através do programa A Consolação de Jesus. Gostei muito da colocação, esclarecimento sobre o que diz Jesus aos discípulos sobre a entrar em Samaria e me lembrei da passagem do samaritano que acolhe o Senhor caído na estrada e cuidou dele e recomendou ao estalajadeiro
para que não lhe faltasse nada. Acho linda essa passagem, Ensinamentos de Jesus. Que pena que o programa não é ao vivo, para que nós pudéssemos ver vocês e agradecer todos esses ensinamentos. Os nossos irmãos falam com tanta propriedade sobre os evangelhos e, num outro recado, diz que está amando o programa, ouviu a gente falar sobre a música do Carlinhos Conceição, e, enfim, ela nos dá um recadinho aqui muito carinhoso. E agradecemos muito, Tércia. Um beijo no seu coração, um beijo para o Alcinei, um beijo para a Jaque, um beijo para todos vocês. Vamos então agora elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos bons espíritos para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais ensinamentos maravilhosos que fazem com que a nossa vida comece a ser pautada por esses ensinamentos e nos livrem das consequências dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras equivocadas. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque Tu não deixas de nos amar, Tu não deixas de nos incentivar, Tu não deixas de nos encorajar a irmos adiante, fazendo o trabalho dentro de nós que nós devemos fazer para que nós tenhamos um pouco mais de saúde mental e com reflexos à nossa saúde física, com certeza, Jesus. É assim que vamos crescendo, é assim que vamos melhorando. Por isso nós te agradecemos, por esse amor que tu mandas para nós, por esse amor que tu tens em nós, por nós. É por isso que tu dissestes, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua própria vida em favor dos seus amigos. Obrigado por nos chamar de amigos, apesar de que nós ainda não somos teus amigos, Senhor. Mas que nós possamos aprender a sermos cada vez mais teus amigos. Que a tua luz e a tua paz se façam com cada um de nós, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações, através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Aqui só poderá continuar o rebanho único, que seja feita tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Quem semeou poderá continuar aqui no teu planeta.